Graça e paz, meus amados irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça a cada dia, encha de graça, né? Que a paz do Senhor permaneça com cada um de nós. Estava lendo aqui o livro de Atos, capítulo 21, e eu observando como eram os servos do Senhor nesta época, né? E em especial o apóstolo Paulo, um homem dedicado à obra do Senhor, né? E eu quero ler alguns versículos e trazer algo dentro desses versículos para as nossas vidas, né? Aleluia. Mas antes disso eu quero estar juntamente com vocês orando para as nossas vidas, para que o Senhor nos dê discernimento, entendimento do que é certo e do que é errado, para que o Senhor não deixe que nós venhamos usar os nossos lábios para falar aquilo que não é dele. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, Pai amado e querido. Eis-me aqui mais uma vez, perdoa as minhas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que eu faço que não te agrada. Mas me ajuda a permanecer na tua presença. Me ajude, Senhor, a caminhar contigo, Pai. Deus amado e santo, nos dê autoridade, Pai, nos dê sabedoria. Meu Deus, que os teus servos que vão ouvir essa mensagem, venha crer, Pai, em ti. Venha crer, Senhor, que o Senhor nos escolheu para fazer, Pai, a boa obra. Deus amado e santo, toma as nossas vidas, nossos familiares nas tuas mãos. Repreende, meu Deus, todo espírito maligno de enfermidade que tem tentado nos parar de todas as formas. Repreende também, Senhor, as más falácias, Pai, aquilo que não provém de ti. Meu Deus, de toda tristeza que muitas vezes nós deixamos alcançar o nosso coração e a nossa mente. Meu Deus, que nesta hora o Senhor venha repreender e lançar por terra, porque tudo, meu Deus, é para a honra e glória do teu nome. Nos fortaleça, Senhor, e nos ajude a perseverar, que nada neste mundo venha nos parar. Aleluia. Aqui no livro de Atos, capítulo 21, vai dizer assim: Paulo vai para Jerusalém. Eu achei muito lindo, né? Que aqui, amados irmãos, Paulo, ele fazia, todos nós conhecemos, né, que Paulo antes ele perseguia o povo de Deus, depois ele começou a fazer a obra do Senhor, a servir a Deus, né? Interessante que nesse capítulo aqui a gente vê o Paulo, ele andou, né, muito, aqui ele vai falando de todas as regiões que ele andou, né? E ali ele chega um tempo que ele fala: eu vou voltar para Jerusalém, como diz aqui o contexto, né? Paulo vai para Jerusalém. Só que no meio do caminho, quando Paulo está indo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fala ao coração de Paulo. E ali Paulo, ele não vai para Jerusalém naquele momento. Ele vai, aqui no versículo 8 diz assim, ó, ele volta, né? Ele vai lá para outra cidade, ele não vai de imediato para Jerusalém, porque o Espírito de Deus falou com ele, aqui no versículo 4, dizia: naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisado pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Gente, que coisa linda, né? Aqui, Paulo vai bem nessa caminhada, nessa cruzada, vamos dizer assim, como é chamado no dia de hoje, de obra, né? Fazendo a obra do Senhor. Mas quando ele chega ali, ele ia para Jerusalém. Só que aqueles irmãos cristãos que estavam ali, usado pelo Espírito de Deus, fala: Paulo, não vá para Jerusalém,
porque sabia que não era a hora, sabia o que estava preparado para Paulo. E ali eles vão até fora da cidade, de onde Paulo estava com eles, e quando chega na praia, como aqui está falando, gente, olha o carinho desse povo pelo profeta de Deus. Todos eles se ajoelhou e oraram, se despediram de Paulo e voltaram, ele com os filhos e a família para casa. Mas antes foram lá, né, e se despediram de Paulo. E aqui a partir do versículo 6 diz assim: depois de nós nos despedimos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimos, aleluia, ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhido em Jerusalém. Ele tinha 4 filhos solteiros que profetizavam. Algum dia depois da nossa chegada, um profeta chamado Agabu veio da região da Judeia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse, aleluia, aqui que eu achei muito interessante, aqui esse profeta confirmando o que o profeta havia falado, que o Espírito Santo tinha usado o profeta para falar com Paulo, para que Paulo não fosse para Jerusalém. E Paulo, por obediência, não foi, e foi para esse lugar se encontrar com Filipe. O Espírito Santo disse isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Amém? Só até aqui. Amados, aquele homem pega o cinto sem saber de quem é aquele cinto ali. É claro que ele sabia porque o Espírito Santo falou, né? E aquele cinto era de Paulo. E ele vai e pega aquele cinto, amarra os pés dele, não de Paulo, dele mesmo, do profeta, e as mãos, e fala assim, ó, lá em Jerusalém, o dono desse cinto será amarrado assim, e será entregue pelos judeus, e será entregue aos não-judeus. E isso acontece. E ali os irmãos começam a chorar, a se entristecer para Paulo não ir para Jerusalém. Só que diferente de nós, Paulo era um homem fervoroso, cria muito em Deus, sabia do chamado dele, não corria do chamado dele. Paulo sabia o que estava esperando ele em Jerusalém, porque ele tinha sido avisado pelo Espírito de Deus. Paulo sabia e amava o chamado dele. Muitas vezes nós falamos que amamos o nosso chamado, mas por pouca coisa nós se afastamos. Por bem menos, não chega nem perto disso aqui. Nós deixamos a obra do Senhor. Nós nos esfriamos, mas Paulo não. Mesmo sabendo do que estava esperando por ele, Paulo foi para Jerusalém. Ali os irmãos choraram, pediram